Fala galerinha, sejam todos muito bem-vindos para aquela super live de toda a quinta-feira e hoje com a live de número 80. É isso aí galera, Grupo Estudar Mais Brasil há 80 semanas consecutivas trazendo para vocês o melhor do conteúdo de APH aqui ao vivo e gratuitamente. Só que hoje galera, a live não é ao vivo, tá galera? Essa semana eu estou com uma turma de mentoria. E a mentoria são todas as noites, então eu não consigo vir para a live. Todavia, pensando em você, futuro socorrista, o Grupo Estudar Mais Brasil dá um jeito de gravar essa live para vocês. Então essa live que você está assistindo agora, nesta quinta-feira, foi gravada na segunda-feira dessa mesma semana. Olha que bacana. Grupo Estudar Mais Brasil, pensando em você, cuidando de você e não deixando você sem conteúdo, sendo fiéis aos nossos telespectadores de toda quinta-feira, né? E para quem não me conhece ainda, meu nome é Jones da Rocha, eu sou o condutor socorrista do SAMU Sudoeste do Paraná, onde também compõe o quadro de instrutores do SAMU. E aqui no Grupo Estudar Mais Brasil, eu faço parte então da equipe pedagógica, a gente faz produção de conteúdos aqui para vocês e também do quadro de instrutores. De vez em quando eu estou na ativa aí fazendo aulas práticas, aberturas de turmas em toda a região aí, sempre que for possível. Legal, galera? Show de bola então? E hoje o conteúdo é mais do que bacana, né, galera? Hoje a gente vai falar então sobre como identificar o AVC. Galera, conteúdo topzera, mais do que importante, né? Como a gente vai identificar o AVC. Mas antes de tudo isso, eu vou ter que mostrar para vocês como adquirir o certificado. Como a live não é ao vivo, não tem como eu fazer isso, né, Gui? Ou eu consigo fazer na live antiga? Pode ser na live antiga. Pode ser na live antiga. Bom, boa noite, Guilherme. Como é que você tá? Tudo tranquilo? Tudo certo? Nós vamos mostrar aí para esse pessoal como é que faz para adquirir o certificado para não ter dúvida. Não vamos deixar ele sem fazer isso, né? Exatamente. Show de bola, então. Vamos lá, então. Só um minuto, deixa eu achar aqui. Já lembrando, pessoal, que o material a gente vai disponibilizar ele amanhã, na sexta-feira, tá? Eu vou mandar aí nos grupos, se você não participa, o Jones já vai mostrar como faz para você entrar nos grupos do WhatsApp ou do Telegram. Top, né, galera? Show de bola. Então vamos lá, galera. O Guilherme vai compartilhar minha tela com vocês aí. E aí eu vou mostrar pra vocês da live passada, no live de número 79, tá? Que foi na última quinta-feira que a gente fez. Então aqui, galera, ó. Primeiro link da descrição aqui, ó. Logo abaixo aqui você vai... Eu vou clicar em mais porque eu quero mostrar tudo pra vocês, tá? E aí no primeiro link da descrição aqui, galera. Então tem aqui, ó. Adquira o seu certificado. Você vai clicar aqui, vai abrir essa segunda aba aqui. Aqui vai estar o modelinho do certificado que você vai adquirir quando for enviado para você, vai ser esse modelinho aqui, tá? Vai ter as formas de pagamento e o precinho simbólico aqui de R$19,90, tá? Então você vai escolher a forma de pagamento, vai clicar em comprar, vai abrir uma nova aba, tá? Nessa nova vai pedir então os seus dados aqui. Nome completo, tá, galera? Esse nome completo que você vai colocar aqui é o nome que vai para o seu certificado, tá? Então não abrevia, coloca tudo certinho. Coloca também seu CPF ou, se for alguma empresa, né, o CNPJ. Coloca seu número de telefone, coloca o seu e-mail e coloca logo abaixo aqui o seu endereço, seus dados, tudo certinho. E aí você vai clicar em gerar o boleto ou enfim o Pix, como é que você vai fazer aqui? Você vai adquirir o certificado, beleza? Só que assim, galera, a partir do momento em que você adquirir esse certificado, a partir do momento que você solicitar ali e fazer o pagamento, a equipe tem 10 dias para confeccionar e enviar para você, tá bom? Então tenha um pouco de calma, não é assim, fiz o pagamento, já quero o certificado na mesma hora, não, tá? Você tem 10 dias, a equipe tem 10 dias aí para confeccionar esse certificado e enviar para você, legal? E lembrando que a equipe tem muitos certificados, todo final de semana tem turmas de socorristas novas se formando em toda a região aí, e aí o pessoal tem que fazer o certificado deles, aí tem que fazer o certificado das lives, que também é uma demanda bem grande, e aí tem que ter um pouquinho de paciência, tá bom? Vamos lá então, galera, falando sobre o mundo dos socorristas, tá? No mundo dos socorristas, para quem adquire, eu vou mostrar para eles também, né, Gui? Vamos fazer tudo perfeito aqui? Vamos fazer completo o serviço aqui, tá? Deixa eu só fechar aqui. Aí, galera, na sequência, então, aqui, ó, depois do link do certificado,
tem o Mundo Socorristas. Aqui você consegue entrar no mundo dos socorristas. Aqui você vai ter acesso a todas as lives, tá? A 80 lives, desde a primeira você vai ter acesso a 80 lives ao vivo, tá? As lives foram gravadas ao vivo, obviamente, agora não estão mais, mas estão gravadinhas ali pra você, tá? Vai ter acesso às vagas de emprego. Qual que é a ideia, galera? O Grupo Estudar Mais Brasil tem uma equipe que fica aí garimpando, digamos assim, fica buscando em vários sites aí as vagas de socorristas que os nossos alunos que se formaram com a gente conseguem entrar em toda a região, tá? Em todo o Brasil, na verdade. E aí eles ficam postando ali. Daqui um pouco, quando você menos espera, tá ali a tua vaga de emprego pertinho de você. Na sequência, então, a gente tem o grupo do WhatsApp, é onde você vai receber o material de apoio, tá? Então você tem que entrar no grupo do WhatsApp, lá você vai receber o material de apoio, aí você vai colocar a senha que eu vou passar para você no final da live, e aí você vai conseguir baixar esse material de apoio. É um material baseado na aula, tá? É um conteúdo baseado na aula, um conteúdo em PDF. E aí você vai deixar nos seus arquivos, ou você vai imprimir, juntar na sua apostila de estudos, não sei. Você vai fazer o que ficar melhor para você. Legal? Na sequência, então, nós temos o curso de socorrista. Para quem quiser se tornar socorrista de verdade, tem que ter um curso bacana aí no seu currículo. Na sequência, também, a gente tem o Grupo Estudar Mais Brasil. A gente tem o Telegram, galera. Tem o grupo do Telegram aqui, também recebe muito conteúdo lá, show de bola, tá? Temos o Instagram do Grupo Estudar Mais Brasil, tá? Para você acompanhar a gente, tudo que a gente faz, as formaturas das turmas, as fotos, tudo tá lá. E até videozinhos aí, conteúdos que a gente grava e manda para vocês lá no Instagram. E também, logo abaixo, tem o site oficial do Grupo Estudar Mais Brasil, onde você vai realmente conhecer o Grupo Estudar Mais Brasil e saber do que realmente se trata esse grupo bacana. Legal? Show de bola então? Vamos dar sequência. Daqui a pouco eu mostro de novo, tá? Para quem tá entrando mais tarde aí, a gente vai mostrar novamente. Vamos falar sobre o conteúdo então, galera. Conteúdo, show de bola, tá? Guilherme, tem mais algum recado antes de eu entrar no conteúdo para falar com essa galera, não? Eu não sei se tu falou ali, Jones, mas pra quem é do mundo socorrista também ainda tem mais um curso de SBV. Verdade. Curso do SBV, né? Curso do SBV é gratuito, tá? Aí tem mais. Tem mais, Gui, tem mais ainda. Além de acesso às lives, vagas de emprego, curso do SBV gratuito, ainda tem desconto nos certificados das lives da galera. E esse desconto chega aí a quase, eu acho que chega a 50%, né? Dá 50%, porque vai de R$19,90 para R$10 cada certificado. Que bacana. Então é muito bônus, é muita coisa aí para você que é assinante. É o valor de uma mensalidade do Netflix, mais barato que Netflix. Mais barato que Netflix, só que é o Netflix do mundo socorrista, né? É o Netflix para quem quer realmente se tornar socorrista, galera. E foi assim que eu fiz para me tornar socorrista, galera. Foi criando o meu mundo de APH, criando o meu mundo de estudos, que era a minha Netflix. O tempo que eu estaria na Netflix, o tempo que eu estaria procrastinando, enfim, eu estava dentro do meu mundo de APH, do meu mundo de estudos, e é assim que funciona, senão você não consegue, tá, galera? Tem que ter dedicação, não adianta dizer que é fácil, porque não é fácil. Se fosse fácil, qualquer um conseguia, e não é para qualquer um, tá? Então, vamos para o conteúdo então, galera. Vamos para o conteúdo. Já procrastinamos um tempão, já deu tempo de você enviar essa live para todos os seus amigos, grupos do WhatsApp, enfim, para todo mundo. E agora a gente vai falar então sobre um conteúdo muitíssimo delicado, galera. Muito delicado mesmo, tá? Que é como identificar um AVC. Galera, identificar um AVC é o que vai fazer a diferença na sobrevida desse paciente. Tá? Você saber identificar esse AVC é o que realmente vai fazer a diferença depois na sobrevida, se esse paciente sobreviver. E se ele sobreviver é porque você conseguiu identificar rápido, tá? Antes da gente falar sobre as identificações, como identificar, a gente vai falar sobre os tipos de AVC, tá? Então vamos iniciar nos tipos de AVC, tá? O que é um AVC, tá? Vamos começar no que é um AVC. Tem até uma imagem aqui do lado que o pessoal está mostrando,
tomo aqui, né, da cabeça, mostrando como que o médico está identificando aqui e tal. Aí, para você me entender, galera, eu vou ler o que está escrito aqui e depois eu vou explicar. Então, o AVC decorre de uma alteração no fluxo sanguíneo ao cérebro, responsável por manter as células nervosas da região cerebral. Atingida, o AVC pode se originar de uma obstrução de vaso ou pode se originar, que é o conhecido isquêmico, ou pode se originar de um rompimento do vaso cerebral, que é conhecido como hemorrágico. Então nós temos dois tipos de AVC, o isquêmico e o hemorrágico. Quando há uma obstrução, por algum motivo não chega sangue em uma determinada região do cérebro, quando por algum motivo não chega sangue, essa região começa a sofrer. Essas células responsáveis por essa região começam a entrar em sofrimento, não chega sangue, não chega oxigênio. Uma vez que não chega oxigênio, elas começam a sofrer e começam a morrer. Essa região do cérebro que for afetada vai começar a apresentar algumas alterações. Essa região vai ser responsável por alguma parte do nosso corpo que vai apresentar algumas alterações. Legal? Então, por algum motivo não chega sangue em uma determinada região do cérebro e isso é considerado um AVC, acidente vascular cerebral. Ponto. Tá? Por algum motivo não chegou sangue, isso é considerado um AVC, acidente vascular cerebral. Todavia, pode ser uma obstrução, como também pode ser um derramamento de sangue. Se for uma obstrução, pode ser originada por vários motivos, mas se for um rompimento, é mais grave. Tá? Então vamos lá. Se for uma obstrução, galera, ele é conhecido como AVC isquêmico. O AVC isquêmico dá-se, então, vamos lá, aqui. O AVC, ele é responsável, então, o isquêmico, tá? Ele é responsável por mais de 80%, tá, dos AVCs, ou seja, uma grande maioria, maior parte dos AVCs, ele é isquêmico, tá? É quando há uma obstrução, então, entupimento, por algum motivo trancou uma artéria responsável pelo irrigamento de alguma parte do cérebro. Pode ser, tá? Pode decorrer de uma trombose, tá? Ou que é a formação de placas na artéria, tá? Até que cause um entupimento completo, tá? Ou parcial também, quando diminui o fluxo sanguíneo, já pode a vítima começar a apresentar sintomas de AVC. Na diminuição, não necessariamente no bloqueio completo dessa artéria. Legal? Só que também pode ser oriunda, né? Esse bloqueamento pode ser oriundo de uma embolia pulmonar ou uma embolia cerebral. O que é uma embolia? A embolia é quando uma placa de gordura, né? Aquela bolinha de gordura, o coágulo, né? Rompe, né? Sai de algum lugar, de uma artéria ou de uma veia, enfim, de algum lugar, ela sai e e continua no sistema circulatório, tá? E aí ela vai para o cérebro, tá? Através de uma artéria ela vai para o cérebro, chega no cérebro, chega numa artéria, ela vai indo, até que chega um momento em que o tamanho dela já não é mais compatível com a artéria, e aí ela tranca na artéria. A artéria vai ficando mais fina, e aí tranca. Trancou essa artéria, a parte responsável, né? A parte que essa artéria era responsável por irrigar, não vai mais chegar sangue. Não chegando sangue, essa parte, então as células dessa parte vão começar a morrer, vão entrar em sofrimento e começar a morrer. A vítima vai começar, então, a apresentar sinais e sintomas de AVC, acidente vascular cerebral. De início, galera, não tem como distinguir o AVC isquêmico do AVC hemorrágico, tá? De início os sintomas são iguais. Depois, durante a tomografia, consegue-se saber se é um AVC isquêmico, né, só obstrução, ou se é o hemorrágico, que aí é o rompimento. Legal? Então, de início não tem como saber. A gente só consegue observar os sintomas. Então, o que é?
responsável, né? O isquêmico responsável por 80 ou mais por cento dos casos de AVC é o entupimento de uma artéria responsável pelo irrigamento de alguma parte do cérebro. Pode ser o entupimento oriundo de uma trombose, tá? Formação, as placas de gordura vão se grudando ali até que causa o entupimento completo ou parcial dessa artéria. Ou então pode ser oriundo de uma embolia, tá? Quando a placa desloca de algum lugar e vai indo pelo sistema circulatório e chega até a essa artéria cerebral, onde essa artéria já não é mais compatível com o tamanho desse coágulo, né, dessa embolia, e aí ela causa o entupimento, tá? E aí, assim, causando entupimento, causa o garroteamento, né, ou seja, não passa mais oxigênio, não passa sangue, não passando as células dessa região não recebem mais, elas entram em sofrimento, começam a morrer e a vítima começa a apresentar, então, os sinais e os sintomas de AVC. Legal? Esse é o isquêmico. Na sequência, então, a gente vai falar sobre o acidente vascular cerebral hemorrágico, tá? No hemorrágico, galera, né? O hemorrágico já fala o nome, né? É uma hemorragia, é o rompimento, então, dessa artéria. Por algum motivo, essa artéria foi rompida lá dentro do nosso cérebro. Ela era responsável pelo irrigamento de alguma parte e aí foi rompida. Legal? Rompimento, denominado então interno, né? É dentro do cérebro. Denominada hemorragia intracerebral. Vamos lá. O que é então a hemorragia denominada intracerebral? Em outros casos ocorre a hemorragia. Essa palavra é bem chata de falar. Eu vou tentar falar para vocês, tá? Subaracnoide, tá? Subaracnoide. Então, só para vocês entenderem, é um sangramento entre o cérebro e a aracnoide, tá? Que é uma das membranas que compõe a meninge. Que a meninge, ela protege o cérebro. A meninge é uma proteção de várias camadas, tá? E uma dessas camadas é conhecida ou chamada de aracnoide. Quando há o rompimento de uma artéria, então, entre o cérebro e essa aracnoide, há então a hemorragia subaracnoide. Legal? Esses termos técnicos é bem chato, né? Vamos lá, então. Como consequência, emitida o aumento da pressão intracraniana, tá? Então, o que acontece, galera? Ao rompimento da artéria, começa a derramar sangue no cérebro. Obviamente que, com o derramamento do sangue, há uma pressão, obviamente, esse sangue começa a tomar um espaço dentro do cérebro, né? Dentro do crânio, e aí começa uma pressão intracraniana, que pode resultar em maior dificuldade para a chegada do sangue em outras áreas não afetadas ou agravar a lesão. Então, o que quer dizer isso, galera? Quando há o rompimento de uma artéria dentro do cérebro, começa a derramar sangue. Esse derramamento começa a ocupar um espaço que não tem, né? Um espaço que não tem, começa uma pressão intracraniana. Essa pressão intracraniana pode começar a afetar outras áreas do cérebro. Pensa comigo, o sangue é responsável por irrigar as células de uma determinada região. Quando há o rompimento de uma artéria, além de o sangue não chegar nessa determinada região, ele ainda está sendo derramado em outras partes do cérebro, tá? Está sendo derramado em outra parte, ali onde houve o rompimento. E isso é muito grave. Ele é, obviamente, responsável por menos de 20% dos AVCs, mas ele é gravíssimo, tá? Geralmente, a vítima fica com sequelas que são praticamente irreversíveis. É uma pequena porcentagem das pessoas que têm um AVC hemorrágico consegue voltar a ter uma vida normal,
99% não consegue, tá, galera? Então vamos lá. Dando sequência, então, galera, a gente vai falar sobre os sinais e os sintomas, tá? Antes da gente falar sobre os sinais e os sintomas, eu vou relembrar vocês do que a gente já falou, sobre o AVC hemorrágico e o AVC isquêmico, tá? Então, o AVC isquêmico é quando há obstrução de uma artéria que irriga uma determinada região do cérebro. Esse bloqueamento, essa obstrução, não deixa com que o sangue chegue, as células começam a morrer, automaticamente essa região entra em sofrimento, começa a aparecer, né, o cérebro começa a morrer, obviamente as células começam a morrer, e aí começa a aparecer os sinais e os sintomas do AVC. Da mesma forma, quando eu falo no AVC hemorrágico, também, por algum motivo, né? Agora o motivo é o rompimento dessa artéria, não chega sangue nessa determinada região, além de não chegar sangue lá e as células começarem a morrer por não chegar sangue, ainda há o derramamento do sangue no cérebro ali, tá? Esse derramamento de sangue ali causa uma pressão intracraniana, né? Porque está ocupando um espaço que não tem dentro do cérebro, e aí começa uma pressão intracraniana. Esse AVC é responsável por 20% dos casos e é muito grave. Legal? Vamos dar sequência então e vamos falar agora como que você vai identificar, galera, tá? Lembrando que não tem como identificar no atendimento pré-hospitalar se é um AVC hemorrágico ou isquêmico, tá? É só depois, só na parte intra-hospitalar, lá dentro do hospital, quando for feita uma tomografia na cabeça dessa vítima, que vai saber se é um AVC hemorrágico ou um AVC isquêmico, tá? Tem também, galera, se a gente for falar sobre todos os tipos de AVC, vocês vão ouvir falar também sobre o AVC transitório, tá? Que é quando há uma obstrução ou quando, por algum motivo, não chega sangue no cérebro por um determinado momento, e aí esse determinado momento causa sinais e sintomas, dali a pouco volta o fluxo sanguíneo, né? Por algum motivo tinha parado, esse motivo volta a ter o fluxo sanguíneo e a vítima volta a recobrar aí os seus sinais e os sintomas novamente, com tranquilidade, mas com calma, obviamente que devagar, num ritmo de progressão lento, mas a vítima começa a retomar os sinais e os sintomas. Esse é o conhecido como transitório. Ele acontece, dali um pouquinho ele desobstrui, né? Era um coágulo pequeno, o próprio mecanismo de defesa do corpo agiu já ali na liberação desse coágulo e voltou então a ter uma circulação nessa determinada região que estava sendo afetada. E aí a vítima começa novamente a voltar ao normal. Aqui temos alguns exemplos então, galera, olha. Tem a fotinha aí dos exemplos, e ali tem uma fotinha no cantinho mostrando ali a obstrução, tá? Ali tem uma obstrução parcial, mas é uma obstrução bem grande, né? No caso, tem ali 80%, 90% da artéria obstruída por placas de gordura. E aí, essa parcela obstruída aí já causa a diminuição do fluxo sanguíneo para uma parte do cérebro. Essa diminuição já é responsável, então, por uma grande parte de irrigada no cérebro, tá? Na sequência, a gente também tem outra fotinha ali que mostra um coágulo, né? Um coágulo de sangue deslocando. E esse coágulo chega em uma determinada região onde que não é mais compatível com a artéria ou com a veia, né? Com a artéria, né? E aí ele tranca, né? Ele é muito fino, tranca e acaba causando a obstrução. Também temos ali na fotinha do meio um AVC hemorrágico, né? Por algum motivo rompeu, tá? Isso acontece muitas das vezes a vítima que tem pressão alta, muito alta, né? Ocorre uma pressão muito alta nas artérias cerebrais, que são sensíveis, e uma delas se rompe, e o rompimento então vai causar o AVC hemorrágico. Legal?
Então vamos lá. Dando sequência, então, galera, quando a gente fala no AVC, a gente vai lembrar aqui dos sinais e sintomas, tá? De início, a vítima pode começar a apresentar fraqueza, tá? Fraqueza ou dificuldade para falar. Fraqueza de um lado do corpo. Geralmente acontece assim, quando o cérebro do lado direito é afetado, a vítima tem uma fraqueza do lado esquerdo, tá? Quando afeta o lado direito do cérebro, o lado esquerdo do corpo é afetado. Quando afeta o lado esquerdo do cérebro, o lado direito do corpo é afetado, tá? Ele é cruzado, é sempre ao contrário. Quando a vítima tem uma fraqueza ou perca de movimento do lado direito, desvio de rima, também a gente vai falar sobre isso, do lado direito, do lado esquerdo, é porque o lado direito do cérebro foi afetado e vice-versa. Legal? Então, a vítima começa a apresentar fraqueza de um lado do corpo, dificuldade para falar, tá? E não é só apenas uma dificuldade para falar, galera. A vítima tenta falar e não consegue. Ela fala palavras desconexas, tá? São palavras desconexas com a realidade. Um exemplo, qual o seu nome? E a vítima fala cadeira. O que o senhor está sentindo? Mesa. O que o senhor está sentindo? E aí sai uma combinação de sílabas que não formam uma palavra conhecida, digamos assim. Isso são sinais aí, essas são as dificuldades, que a gente fala dificuldade para falar, ou a vítima consegue emitir apenas sons, tá? Como eu falei, combinações silábicas aí que não geram palavras nem frases. E aí, essa é um dos sintomas aí, dos sinais, sintomas que a vítima apresenta no AVC. Perda da visão, alteração motora, paralisia de um lado do corpo. Então, quando eu falo perda da visão, muitas das vezes a vítima fica realmente com dificuldade para enxergar. Muitas vezes ela não enxerga praticamente nada. Alteração motora. Quando eu falo alteração motora, é que a vítima perdeu a mobilidade e a motricidade de um dos lados do corpo. E é todo o lado. O lado direito é membro superior e membro inferior. Lado direito, se for o lado esquerdo, é membro inferior e membro superior do lado esquerdo. E isso está também relacionado ao rosto, à boca, fica repuxada, vocês vão entender quando eu falar do desvio de rima. Perda súbita da força e formigamento em um dos lados do corpo. Obviamente que relacionado a essa paralisia ao lado do corpo, pode começar com perca da força, tá? Pode começar com perca da força, pode começar com fraqueza, tá? Ou já começar na perca súbita da força, ou começar com a fraqueza. Na sequência, um formigamento, na sequência, a paralisia de um dos lados. Legal? E aí, isso nos dá uma direção de que possa ser um AVC, tá, galera? Mas nós temos um mnemônico chamado SAMU, que a gente utiliza para identificar realmente o AVC. Então, vamos lá. Então, no SAMU, galera, quando a gente fala do SAMU, a gente está falando dos sorriso, abraço, mensagem e urgência. Quando eu falo sorriso, eu peço para a vítima sorrir para mim, tá? Quando eu pedir para a vítima sorrir para mim e ela tenta sorrir, um lado da boca ela consegue, o outro lado fica completamente comprometido, puxado para baixo, ou para cima, ou para o lado, ou não tem comandos. E aí o outro lado que tá bom também não consegue fazer porque um lado não deixa. Aí ele tenta sorrir de um lado, dá aquela repuxada, o outro lado fica todo atrapalhado e não consegue. Então quando eu falo para a vítima, sorria, né, do SAMU, sorria para mim, tenta dar um sorriso, a vítima tenta e não consegue. A gente chama isso de desvio de rima. Significa que a boca da vítima está repuxada, está desviada, um lado não está obedecendo aos comandos. Depois eu vou para o A do SAMU e peço para a vítima me dar um abraço ou elevar os braços, né, como se fosse dar um abraço. Se a vítima estiver com AVC, o lado em que a boca está comprometida, o lado motor dessa vítima também estará comprometido, que serão os membros superiores e inferiores.
A vítima vai tentar levar os braços, o lado que não está comprometido, ela vai levantar, beleza. O lado que estiver comprometido, ela não consegue. Aí entra aquela situação da perca da força, perca da motricidade, perca da mobilidade. A vítima não consegue, não obedece a comandos. Formigamento, perca e comprometimento completo dos membros desse lado. Legal? Na sequência, a gente pede para a vítima, para que ela fale. A gente coloca o M de SAMU por causa da mensagem. Ou seja, alguns falam música também nessa letra M. Ou seja, a gente pede para a vítima falar alguma coisa, falar uma frase, cantar uma música, ou qualquer simples resposta que ela te dê. Isso apresenta, então, aquelas letras desconexas, sílabas desconexas ou até mesmo palavras desconexas a frases. Essa é uma questão clara também do AVC. A vítima vai falar uma palavra e sai outra que não tem nada a ver com o assunto que a gente está tratando com a vítima naquele momento. Na sequência, a gente vai evoluir então para o U do SAMU, que significa, tendo esses outros sinais, já significa urgência, tá? Que aí entra a última letra, que é o U do SAMU. Imediatamente chame ajuda, tá? É urgente, é um caso urgente. Então a vítima vai começar, a gente vai pedir para ela sorrir, ela vai tentar sorrir, não vai conseguir, a boca não obedece, tá? A gente vai pedir para a vítima dar um abraço, né, do ar, tentar levantar os braços e ela não consegue, um dos lados vai estar comprometido. Na sequência a gente pede para a vítima falar uma mensagem, ou falar uma sílaba, ou cantar uma música, falar algumas palavras e ela não consegue, saem sílabas desconexas às palavras ou palavras desconexas às frases e não consegue falar. Legal? Na sequência, então, se esses sintomas estiverem se apresentando, a última palavra, então, do SAMU é urgência. Essa vítima precisa de atendimento urgente, tá? É assim que a gente identifica o SAMU, galera. É assim que a gente identifica o AVC usando a palavra, o mnemônico conhecido como SAMU. Legal? Vamos dar sequência, então. E aí encerramos a nossa apresentação por slides. Legal? Galera, eu vou relembrar vocês sobre como você adquirir o seu certificado certinho. Na sequência, eu vou falar sobre o mundo socorrista. Na sequência, eu vou fazer um resumo rápido do que eu falei. Legal? E depois vem a senha. Vamos lá, então. Guilherme vai compartilhar minha tela com vocês. Lembrando, galera, que essa aqui é a live de número 79, tá? Essa que eu tô mostrando para vocês aqui na tela, que foi da última quinta-feira. Que essa live de hoje, ela foi gravada na segunda-feira, legal? Então, a live que vocês estão assistindo hoje, quinta-feira, ela foi gravada na segunda. Por quê? Porque essa semana eu tenho uma turma de mentoria, galera. A mentoria é feita para aqueles alunos que realmente, tá? Que realmente tem como finalidade, objetivo, sonho se tornar socorrista, tá? Para isso que é a mentoria. Então, depois que o aluno ele faz o nosso curso de socorrista, ele assiste às nossas lives, ele vê que realmente é aquilo que ele quer se tornar um socorrista, nós temos a mentoria. Mentoria funciona como? Eu explico durante uma semana inteira, são aulas ao vivo pelo Google Meet, tá? Todas as noites. A forma que eu estudei para me tornar socorrista. Como que eu estudei cada conteúdo, como que eu fiz com cada conteúdo, o tempo que eu estudei, quantas horas eu estudava por dia, como que você tem que estudar, como que você vai estudar, quantas horas você vai estudar por dia para você ter um bom desempenho na prova, que me fez passar em 4 concursos do SAMU em primeiro lugar, tá? Então realmente funciona, se eu passei em 4 em primeiro lugar, é porque realmente funciona, tá, galera? Então, a mentoria é para isso, mostrar conteúdo, vou mostrar os links, as aulas que eu estudava, tudo que eu estudava, bem certinho, para quem realmente quer se tornar socorrista. Então, uma vez que você adquire a mentoria, você compra realmente o combo que vai te levar a se tornar socorrista. Ah, vou conseguir isso em quanto tempo? Vai depender, tá? Vai depender da tua região, vai depender
do teu esforço, da tua disponibilidade para esforço, né? Às vezes a pessoa é muito esforçada, mas ela só tem 2 horas para estudar por dia. Vai ter que estudar só 2. Eu tinha na época uma disponibilidade boa, né? Eu era agente penitenciário, então nos meus dias de folga eu trabalhava em plantões de 3 por 9. Trabalhava 3 dias, nesses 3 dias eu estudava a noite toda, porque era plantão direto, né? Dia e noite. Então durante o dia eu estava em função da cadeia e tal, e à noite eu estudava. Né? Então eu estudava a noite toda, dava ali em média de 10, 11 horas toda noite, 8, 9 horas, 10 horas por noite. Nos dias que eu estava de folga, eu estudava de 12 a 15, 16 horas por dia, nos dias de folga. Todo mundo tem essa disponibilidade? Não, eu sei que não. Tá? Mas o sacrifício vale a pena. Quando você consegue alcançar o teu objetivo, se tornar o socorrista que você quer, alcançar o teu objetivo, vale a pena todo o esforço dedicado, aí acordar de madrugada, e, enfim, dormir tarde ou muitas vezes não dormir para conseguir estudar todo um conteúdo, para conseguir zerar aquele conteúdo, para conseguir alcançar o objetivo. Legal? Então na mentoria é isso que a gente faz, eu mostro o passo a passo, como que eu fiz, que deu certo para mim e vai dar certo para você também. Legal? Daí nós temos então, galera, o mundo dos socorristas. Você vai ter acesso a todas as lives, tá? Todas as lives. Hoje a live número 80. A partir da primeira até a 80, vão estar lá 80 lives de 1 hora e pouco cada uma, para você assistir tudinho de ponta a ponta. Vai ter também acesso a vagas de emprego, galera. O que é vagas de emprego quando a gente fala isso? Uma equipe do Grupo Estuda Mais Brasil, uma equipe de consultores, eles ficam o dia inteiro garimpando vagas para socorrista, resgatista, enfim, qualquer tipo de vaga que possa encaixar os nossos alunos, né, vocês aí que estão se formando com a gente, 90% do pessoal que está assistindo as lives aqui é nosso aluno e está se formando com a gente. Então o pessoal fica lá garimpando vagas e postando naquele grupo. Daqui um pouco, quando você vê, a tua vaga tá ali e você não sabia, e aí o grupo vai te entregar de mão beijada ali para você também. Também, galera, dentro do mundo dos socorristas, para quem é assinante do mundo dos socorristas, tem um curso de SBV, um curso gratuito, tá? Então que você vai fazer, lá vai assistir o curso, vai gerar um certificado para você também, um curso de 8 horas de suporte básico de vida online. E também tem ainda desconto nos certificados de todas as quinta-feiras, tá? E é um desconto aí que te dá uns 50% quase de desconto no certificado. Legal, né? Então o mundo socorrista é para quem realmente quer se tornar socorrista, vai estar ali, mas depois vai estar trabalhando na área. E aí nós temos também então o certificado, galera. Toda quinta-feira tem o certificado, tá? E cada certificado é um conteúdo. E logo aqui abaixo na descrição, galera, então nós temos o primeiro link. O primeiro link está aqui, ó, adquira aqui o seu certificado. Clicou aqui, vai abrir um modelinho do certificado que você vai receber na sua casa, né? No seu e-mail, no seu WhatsApp, em formato PDF, não sei como que você vai preferir. Se você vai preferir no WhatsApp ou no e-mail, tá? Aí tem as formas de pagamento, né? Tem 3 formas de pagamento, o valor, e aí você vai clicar em comprar. Na sequência vai abrir, então, essa segunda aba aqui, onde vai ser o nome completo, tá, galera? É importante pôr o nome completo, porque é o nome que é os dados que vai ir para o seu certificado, tá? Na sequência, o CPF, seu número de telefone, seu e-mail e aí os demais informativos aqui, endereço, rua, bairro, cidade, enfim, para que a gente precisa para registrar o seu certificado. Legal, né? Então, uma vez feito isso, galera, uma vez que a gente faz isso, então você assina, né, esse certificado, você vai receber esse certificado depois de 10 dias, tá, galera? Até 10 dias a partir do pagamento do certificado, tá bom? Então tenha um pouquinho de calma, que a partir do pagamento você vai receber esse certificado em PDF em um prazo máximo de 10 dias, tá bom? Lembra que a equipe tem muito conteúdo para fazer, tem muito certificado para confeccionar, das turmas que estão se formando e tal. Então você tem que ter um pouquinho de paciência só, que a partir do pagamento você vai levar aí uns 10 dias
para você receber o seu certificado. Legal? Mas você vai receber, fica tranquilo que você vai receber. Não se preocupe, porque todo mundo vai receber o certificado. Legal? Show de bola então? Vamos dar sequência? Guilherme, tem algum recado ou posso fazer um resumo para essa galera? Jones, já que hoje não tem pergunta dos alunos que estamos gravando aqui, eu tenho umas dúvidas aí sobre... Manda. O que compensa mais, né? Se tá dando um AVC ali num familiar meu, alguma coisa, eu chamo o SAMU ou arrasto pro carro e corro pro hospital? Bom, vamos lá. Muitas das vezes, né, quando a gente fala da urgência, Guilherme, do atendimento pré-hospitalar, na questão do AVC, muitas vezes é mais rápido você pegar essa vítima, colocar no carro e correr para o hospital. Todavia, uma vez que a vítima chega com o SAMU, ela é atendida imediatamente. Ela entra pela porta de emergência. Não é em todos os lugares, tá? Que se você chegar com o carro, uma vítima grave, vai ser atendido na emergência. Muitas das vezes você vai entrar pela recepção, vai demorar um pouquinho mais. Esse demorar um pouquinho mais, pode ser que demore mais que o SAMU chegar na sua residência e fazer o atendimento. Legal? Todavia, o quê? Você tem que ter certeza se é um AVC para fazer isso, que muitos não têm, né? Então, se você tem certeza absoluta, na tua cidade não tem SAMU, pegar essa vítima e correr para o hospital é a melhor alternativa toda a vida, tá? Agora, se você tem um pouquinho de dúvida ou na tua cidade tem SAMU, a importância de você chamar o SAMU é que, além de o SAMU identificar com certeza, vai chegar rápido, né? A ambulância com a sirene ligada consegue deslocar mais rápido que você. Você não vai correr risco de sair correndo com o seu carro e se envolver num acidente. A vítima vai começar já a receber oxigênio que na vítima que está tendo uma pressão intracraniana por um derramamento sanguíneo no AVC hemorrágico, ela vai ter um alívio da pressão intracraniana por esse suporte suplementar de oxigênio, tá? Então, é mais um porquê você chama o SAMU. Segundo, essa vítima ela pode evoluir talvez para uma parada cardiorrespiratória, né? Você demorou para identificar o AVC e a vítima já está evoluindo para uma parada cardiorrespiratória. E aí, estando na ambulância do SAMU, vai ter todo o suporte básico que essa vítima precisa para a parada cardiorrespiratória, bem como já durante o transporte receber um acesso venoso e chegar no hospital redondinho, aquecido, já com suporte suplementar de oxigênio, com suporte para hipotermia, né, que é aquecida já, e também com um acesso venoso já para começar a infundir um volume, um acesso garantido já para a entrada da medicação, entendeu? Então, vai depender da região, vai depender da tua cidade, mas a melhor alternativa sim é sempre chamar o SAMU, né? Aí mais uma pergunta. Sim. Se eu tô sozinho em casa e eu percebo que eu tô tendo um AVC, vou ligar pro SAMU ali pra pedir ajuda, né, emergência, não sei o que lá. Aí o que eu faço? Eu fico sentado, eu deito? Deita. Deixa a casa aberta? Deixa a casa aberta, tá? Deixa a casa aberta. Passa os dados bem certinho. Se você conseguir gritar para um vizinho, né? Vir te dar um suporte, pelo menos ficar ali na frente até que o SAMU chegue, né? Mas deitar é importante porque a qualquer momento você vai ficar tonto, né? É um dos sintomas ali que a vítima apresenta, tontura ou dificuldade para deambular, perca de motricidade e mobilidade, e você vai cair se você não deitar, né? Então você caindo, você pode cair, bater a cabeça em alguma coisa, ter aí mais um TCE aí ou qualquer outro tipo de gravidade na queda. Então é importante que você tente, né, deitar, mas se dá tempo de chamar ajuda, gritar para um vizinho, é importante, né, que alguém venha dar um suporte até a chegada do SAMU. Mas ligar para o SAMU é o primeiro passo. Legal? Existe algum fator de risco, alguma coisa que a gente pode ficar mais esperto, assim, pra pessoa que ela tem mais potencialidade ali de ter um AVC? Tem sim. Má alimentação, tá? Fato, né? Vai causar acúmulo de gordura nas artérias e nas veias. Uma rotina diária sem exercício físico, com
exagero de gordura ou doces, enfim, essas coisas, isso é o que causa gordura, tá? É o que causa gordura no sangue, e essa gordura no sangue pode causar, além de um AVC, pode causar uma embolia pulmonar ou até mesmo um IAM, né? O infarto agudo do miocárdio. Então, isso é prejudicial para qualquer situação, inclusive potencial a levar a vítima a ter um AVC. Também, a falta da atividade física, né? Isso é fato, né? Atividade física é importante também em vários casos, inclusive para evitar o AVC. Agora, realmente o que mais causa AVC é a hipertensão, tá? Vítima hipertensa é o que mais tem chance de ter um AVC. A hipertensão, então, já como o nome já diz, né, causa uma um aumento na tensão nas artérias e nas veias. Esse aumento na tensão pode fazer com que uma se rompa. Talvez a vítima não cuida da pressão arterial e um belo dia tem algumas pessoas que não sentem, tá, galera? Não é todo mundo que sente a alteração da pressão arterial. Não é todo mundo, tá? Tem muitas pessoas que não sentem nada. Estão com a pressão lá em 200 por 100, né? 20 por 10 e não sentem nada, tá? Então é importante que você monitore. Já tem histórico de AVC na família, né? Se tem histórico, um parente lá no passado teve. Opa, então tem um histórico de hipertensão na família. Pai hipertenso, vô hipertenso. Monitorar a pressão arterial é importantíssimo. Eu tenho histórico de hipertensão na família e eu monitoro a minha pressão arterial. Sempre que é possível, eu peço para alguém verificar, né, a minha pressão para ver como é que tá. Então, isso é importante, monitorar, tá? São esses principais fatores aí hereditários, né? Hereditário, quando vem da hipertensão aí, é hereditário, tá? A pressão arterial pode ser hereditária, ela pode vir de família, então é importante que você monitore. Também uma vida sem atividade física, com comilança de porcariagem, pode, né, obviamente, causar muitas outras doenças, e entre elas está o AVC. Estresse também? Estresse sim, mas ele não é um fator, ficou estressado, vai ter um AVC. Não. O que acontece no estresse? A vítima nunca teve pressão alta. Então as veias dela suportam, né, as artérias até um limite de pressão. E aí, por algum motivo, aquele dia ela ficou estressada, um estresse muito alto. Esse estresse alto levou a uma hipertensão, a pressão alterou demais e essa alteração da pressão pode fazer com que rompa uma artéria. Sim, tá? Isso pode acontecer? Sim, mas não é, ficou estressado, já vai ter um AVC. Não é assim, mas pode, tá? É um potencial? É um potencial. É que eu vejo bastante desses casos de AVC, de infarto também no trabalho, né? A pessoa tá trabalhando, sente muito de estresse. Assim. Ambiente estressante, né? Todo dia naquele ambiente estressante, a pressão vai alterando. Aí, segunda-feira, tem que ir lá para aquele ambiente de novo. É um potencial, sim. Outro potencial é o frio, tá? Um frio, ele pode fazer um coágulo sanguíneo que pode levar para o cérebro e causar um AVC. Claro, obviamente pode levar para o pulmão e causar uma embolia, como pode levar para o coração e causar um IAM, tá? Mas o fator frio, essa mudança de temperatura brusca durante a noite, e a vítima não se cuidar aí, não se proteger desse frio, a vítima já tem uma coagulação forte, uma coagulação boa, mas o frio associado pode também levar essa vítima a ter um coágulo que vai resultar em um AVC. E uma última pergunta, Sim. Se eu tô ali como socorrista, tô sozinho, a pessoa tá tendo um AVC, chamei o SAMU já, o que eu posso fazer enquanto o SAMU não chega? Enquanto o SAMU não chega, galera, o mais importante é afrouxar as roupas da pessoa se ela estiver sentindo calor, e se ela sentir frio, cobrir com uma cobertinha para manter aquecida, tá? Manter essa pessoa calma, tá? Manter essa pessoa calma é importante. Manter ela deitada em uma superfície rígida, ou seja, uma superfície plana, tá? Não elevar os pés, ou talvez um pouquinho elevada a cabeça, tá bom? Mas não elevar os pés dessa vítima é importante, tá? Tentar manter essa pessoa acordada, conversando com ela, acalmando ela. Acalmar essa pessoa nesse momento é importante também. Legal?
Beleza, galerinha, beleza. Vamos lá, então. Vamos revisar o que a gente já falou? Então, como identificar um AVC? Vamos revisar rapidão. O que é um AVC? Galera, o AVC, ele por algum motivo, deixou de chegar sangue em uma determinada região do cérebro. Esses motivos são ou o AVC isquêmico, que é quando há uma obstrução, tá? Por uma trombose ou por uma embolia, né? A trombose é quando há um acúmulo de gordura na artéria, tranca ela, não deixa passar sangue para aquela região do cérebro, ou uma embolia, um glóbulo de sangue coagulado ou de gordura coagulada desprende de algum lugar e vai até essa artéria e causa obstrução. Então, por esse motivo, não chega sangue naquela determinada região do cérebro. Uma vez que não chega, as células começam a morrer e, obviamente, que essa vítima vai começar a apresentar os sinais e os sintomas de AVC. Na sequência, nós temos o hemorrágico. Então, o hemorrágico é quando há o rompimento de uma artéria ou de uma veia, principalmente, né, das artérias que irrigam esse cérebro. O rompimento dessa artéria faz com que o sangue comece a extravasar, não chegue aonde deveria chegar, pela não chegada de sangue naquela região, entra em sofrimento e morte celular, e o derramamento sanguíneo em cima desse cérebro vai causar uma pressão intracraniana, tá? Então, esse é o AVC hemorrágico. O AVC hemorrágico é responsável por menos de 20% dos AVCs e o isquêmico é responsável por mais de 80% dos AVCs. Legal? Sinais e sintomas, então: fraqueza de um dos lados do corpo, dificuldade para falar, perda da visão, alteração motora, né? Perca da motricidade e mobilidade, paralisia de um lado do corpo. Sempre vai paralisar um lado, tá? A vítima vai perder pelo menos força e motricidade ou mobilidade de um dos lados, quando é um AVC um pouco mais severo. Quando é mais leve, formigamento, dificuldade, perca da força. Quando for perca súbita da força, já é um caso mais grave, já é um caso em que houve uma obstrução total ali, de imediato a vítima vai perder a força subitamente. Formigamento em um dos lados do corpo também, obviamente por estar afetado por esse AVC. Lembrando que quando o lado esquerdo do cérebro é afetado, o lado direito da vítima fica comprometido. Quando o lado esquerdo da vítima, o lado direito do cérebro é afetado, o lado esquerdo da vítima vai ficar comprometido, tá? É sempre ao contrário. E como a gente vai identificar, então, lembrando do SAMU, né? Palavra S, a letra S da palavra SAMU, sorriso, peça para a vítima sorrir. Se ela não consegue, um dos lados da boca não reage à tentativa de sorriso dela, é um agravante. Na sequência, peça para a vítima te abraçar ou elevar os braços. Se um dos braços ela não conseguir elevar, é um segundo agravante. Na terceira, a gente tem a mensagem, né, ou música da letra M. Peça para a vítima falar uma frase ou cantar uma música e ela não consegue. Saem sílabas desconexas ou palavras desconexas ao assunto. Então, essa vítima tem um terceiro agravante aí. E aí a palavra se fecha com a letra U de urgência na palavra SAMU, que você vai chamar o SAMU imediatamente 192. Beleza, galera? Show de bola, então? Vamos encerrar por aqui, Guilherme? O que você acha? Bora! Vamos encerrar hoje com essa galera. Vamos falar, então, a senha pra galera. Galera, a senha do material de hoje, tá? A senha do material de hoje, então, da live número 80 é identificar, tá? Tudo minúsculo, sem acento, sem nada, só identificar. Legal? Então, você vai estar lá no grupo do WhatsApp, você vai receber o material lá, tá? O PDF lá, a partir de amanhã, meio-dia, tá? A partir da sexta-feira à tarde aí, o Guilherme vai enviar para vocês lá no grupo do WhatsApp. Você vai acessar lá, vai digitar a senha identificar e aí você vai conseguir baixar o material em PDF. Legal? Show de bola, galera. Encerramos por hoje. Mais algum recado, Guilherme? Uma novidade, Jones, que vamos contar aí pro pessoal. Manda. A gente vai estar lançando aí também uma loja aí com alguns produtos. Camiseta, boné, kit de primeiros socorros, que o pessoal sempre pede como é que monta. Não vai precisar mais montar, vai ter prontinho ali pra você, beleza? Olha que bacana, e as coisas estão aqui na minha frente. Posso mostrar? Ainda não, Johnny. Ainda não? Queria mostrar. Tá aqui, galera, do ladinho aqui. Mas tá tudo tudo bem. Aqui do lado, mas essa semana a gente vai estar
organizando tudo a loja, tirando as fotos, as coisas aradas. E na semana que vem a gente traz mais informações, beleza? Show de bola então, galera, viu? Mais novidade aí pra vocês aí. Pra quem queria os kitzinhos de primeiros socorros, tem os kits prontinho montado pra você. Legal? Galera, até na próxima quinta-feira. Grande abraço nessa mesma hora, nesse mesmo canal. Valeu!